Olá, esse é o Mask TV, aquele podcast que você quer ver, completando um ano de vida. Você sabe que eu estou tão feliz, estou tão orgulhoso de poder trazer mensagens positivas, apresentadores, convidados do mundo corporativo, que trazem experiências, vivências que acrescentam tanto nas nossas vidas. Um ano de podcast, um ano de Mask TV. Eu não sei se você lembra, Meio Ambiente, Segurança, Saúde e Qualidade, mas ele é um podcast que fala de pessoas. E aí, para comemorar tudo isso, teria que ser uma pessoa que mudasse o mundo. Uma pessoa que pudesse falar para você uma experiência de vida que fosse diferenciada. Então, hoje, num ano do Mask TV, comigo, Leila Navarro. Eu não vou nem falar o currículo dela, porque a carreira dela é brilhante, ela mesma vai contar, até porque você sabe quem é Leila Navarro. Sejam bem-vindos ao Mask TV Podcast. Leila Navarro. Que delícia, que prazer, que bom. Eu que estou muito feliz, muito agradecido, muito honrado. Eu conheço a sua trajetória, né? Como muitos que estão aqui nos vendo conhecem a sua trajetória. Há mais de 20 anos no mercado de palestras, conquistou uma carreira no Brasil e no exterior. Suas palestras já foram assistidas na Espanha, em vários países. É uma mulher única, com uma categoria incrível, é premiada. Aliás, foi 6 vezes, né, indicada ao prêmio de melhor palestrante, mulher de recursos humanos. Autora de mais de 16 livros. É claro que, se eu for contar tudo que você faz, nós ficaríamos o nosso podcast todo. Mas eu quero mesmo ter o prazer e a honra de ouvir você hoje. Muito obrigado pela presença. Obrigada a você, gratidão. Foi fácil chegar aqui hoje? Você veio com tranquilidade de São Paulo? Você sabe como é, né? Gente do céu, eu sempre venho com tranquilidade, porque eu venho na minha companhia e a gente se diverte muito. Eu vi você dirigindo, né? Você Gente, pilota. eu adoro dirigir. O dia que puder vir de drone, eu venho de drone. Eu quero ter essa oportunidade. E não chegar de carro, chegar de drone. Tchau. Você sabe que, pessoalmente, a gente se conheceu recentemente no 7º Café Ciesp. Mauro Dafri, Sonaide Lacerda, muito obrigado por estar aqui, mais uma ilustre convidada do Ciesp de Cotia. Foi legal aquele dia, né? Nossa, maravilhoso. Eu adoro o Mauro. Eu conheço o Mauro há muitos anos. Desde quando ele tinha cabelo, eu digo para ele. E, não, assim, ele tem uma capacidade de juntar gente e de fazer da diversidade uma unicidade. Gente, ele é muito engraçado. Eu acho ele um potencial. Isso é um E talento. ele é ativo na rede, né? Ele publica, ele posta os materiais, está sempre ali. E aquele dia que você chegou, eu sei que você estava chegando da China, então você estava falando ali de sustentabilidade, inteligência artificial, as pessoas estavam... Aquela sua entrada, tudo bem, você é Leila Navarro. Então, assim, aquela sua entrada, aquele robô que você levou, né? Eu estou no ni hao, ni hao, ni hao. Gente, a China ainda está tão forte dentro de mim, é uma coisa tão impressionante, porque eu gosto muito de viajar. E acho que eu viajo todos os dias, na realidade, né? Na maionese também. Mas eu já estive na Índia várias vezes. A Índia é um projeto interessante, depois a gente vai poder falar aqui no meio da história, porque não dá para eu falar de mim e não falar da Índia. Mas a Índia, para mim, era um outro planeta. Mas agora que eu voltei da China, a China é uma outra dimensão. A China é uma coisa assim... Eu ainda não digeri tudo que a China provoca. E o que eu vou dizer para você, eu vou voltar. Eu vou voltar porque eu quero ir mais fundo da China. Quando você conhece um país, né, uma cultura diferente, numa primeira vez, é a superficial que você vê, né? Você não consegue, você está tão encantada com o superficial que não dá nem para você querer entrar mais. Então você começa a se aprofundar, entender, entrar e sentir de verdade quando você vai uma segunda, uma terceira vez. Você sabe que eu estive na Índia 6 vezes. E depois de 6 vezes que eu entendi uma coisa que eu não tinha entendido. Falei, gente, mas eu vim 6 vezes, ainda não tinha percebido isso. Posso contar? Pode. Aliás, Índia e China é praticamente 40% do planeta. Do planeta, é maravilhoso. Eu falei, gente, eu conheço 40% do planeta, é maravilhoso. Na Índia tem muitos deuses, né? Porque eles são politeístas. Então eles dizem que tem 400 milhões de deuses, porque o que importa é a fé. Você pode criar um deus. Isso não é maravilhoso? Só isso já valia. Mas eu cheguei lá e estava muito gorda, né? E daí eu cheguei lá e o Ganesha, que é o nosso guia, falou assim, Leila, você precisa de mais Shiva na sua vida. E na Índia, que tem muitos deuses, tem 3 deuses que são como se fosse a trindade, que é o Shiva, o Vishnu e o Brahma. O Brahma é o deus da criação. O Vishnu é o deus da manutenção. Olha que genial. E o Brahma
O Brahma é da criação, o Vishnu da manutenção e o Shiva é da destruição. E eu ficava na minha cabeça. Um Deus da destruição. Ele é o Deus que tem mais tempo. Todo mundo fica fazendo alguns rituais para ele, Shiva, Shiva. E ele é maravilhoso, ele é um Deus todo assim. E como ele é o Deus da destruição, ele é assim. Tá muito calmo aqui, manda um furacão. Tá muito calmo, manda um tufão. Eu falei, que Deus que é esse? Esse pessoal adora esse Deus. Na minha cabeça eu não conseguia entender. Eu já tinha ido mais de cinco vezes para ele. E quando eu chego lá, o cara falou assim, você precisa de mais Deus, mais Shiva na sua vida? Eu falei, não estou entendendo. Ele falou, você precisa destruir essa gordura. E daí foi que eu entendi que você carrega coisas que não precisa mais carregar. E que tem um processo de destruição para ter um processo de criação, para ter um processo de manutenção, e você está escolhendo essa manutenção, o que fica, o que vai, e é esse processo contínuo na vida, e que a destruição é maravilhosa, porque a destruição parece que fica uma coisa pesada. A destruição é quando aquilo não tem mais sentido na sua vida, você o que é? Sustentável, né? Você vê o que você vai fazer com aquilo, você pode doar para outro, você pode revitalizar aquilo, você pode regenerar aquilo, mas não precisa carregar aquilo que não tem mais sentido para você. Então, eu achei isso assim maravilhoso. E eu tinha ido tantas vezes lá e não tinha sentido e percebido a profunda mensagem. Então, assim, eu te falo assim, a gente tem que viver mais tempo nesse planeta, porque a gente fica vendo só o superficial. Quanto mais vida eu tenho nesse planeta, eu vou indo nas profundezas. Você sabe que eu acho que as pessoas desconhecem muito as filosofias, né, da Índia e da China. A gente tem pouca informação, né? As pessoas se aprofundam muito pouco. A gente não estuda na escola isso. Claro. Essa história a gente não sabe. E aí vira um preconceito até. Né? Olha, não era o cara que destrói, é o cara que renova. É lógico. Né? Ele está renovando você. Né? Não, eu sou muito favorável, né, a conhecer filosofias, culturas de outros países, e eu vejo que você viajou tanto, que você atuou com tantos, né, com tantas outras cidades e povos, né? Eu acho que isso te traz um olhar, né? Você deve ter digamos, um hardware muito poderoso, né? Eu acho que o meu maior talento é esse, sabe? É um talento de adaptação. Porque quando há 25 anos que eu estou dando palestra, quando você dá palestra, eu não vou lá dar a minha palestra. Na realidade, eu digo que a palestra é uma dança de salão, onde eu sou a dama e o público é o cavalheiro. Então, é o público que me leva. Né? Então, eu não sei o que vai acontecer. Tanto que eu nem mostro slide, porque nem tenho condição de mostrar slide, porque eu tenho que estar vendo como é que a coisa vai acontecer. É uma conversa, é o que nós estamos fazendo aqui. Então, para mim, eu viajo muito, mas o Brasil me deu uma oportunidade muito grande, porque eu conheço o Brasil inteiro, e aqui são vários Brasis, são várias culturas. A diversidade é uma coisa maravilhosa, dentro do próprio Brasil. É verdade. Né? E quando você viaja para fora e que você faz esses exercícios, agora, você falou uma coisa importante que eu falo demais, né? Eu queria falar porque é importante para o seu público isso. Eu tenho um projeto que chama Viagem Sabática com Leila Navarro, e eu acho importante eu te contar isso. Eu levo as pessoas para a Índia comigo, depois que eu aprendi para ir para a Índia, fui 3 vezes sozinha e 3 vezes eu levo gente. E eu levo essas pessoas porque tem medo de ir para a Índia, não sabe como é que faz, eu levo. Só que eu levo ela sem mala, só com a roupa do corpo. Leila, como é que eu vou para a Índia só com a roupa do corpo? E é engraçadíssimo chegar no aeroporto de Guarulhos, aeroporto internacional, sem nada, e falar, estou indo para a Índia, mas ela tem interna a pessoa. É lógico que a pessoa leva uma mochila com as coisas básicas dela, né? Mas a proposta é essa. Olha a proposta. Despir da sua cultura para vestir a cultura do outro. Chega lá com a xícara vazia. Não adianta você chegar lá e já sabe tudo, sei tudo, opina por tudo, critica, compara com o julgado e procura o culpado. Você não está aprendendo. Nós temos que esvaziar para chegar como criança, chega no mundo aberto para aprender. Né? Então, eu acho que esse que é o maior exercício, esse aprendizado diário, né? Eu concordo. Eu acho que, inclusive, quando você propõe isso para uma pessoa, você também está dando para ela a oportunidade dela se desvencilhar de uma matéria que está tão presa a todo mundo, né? Nós somos tão materialistas, de uma forma tão absurda, né? Tão apegados. Eu venho de uma origem muito humilde, né? Então, assim, graças a Deus, eu também nasci um pouco sem apego às coisas, sabe? Materiais. Estou lutando mais pelo ser humano. Eu quero aproveitar que você está falando da Índia, que você está falando das suas viagens. Quando que você chegou na Terra? E você sabe por que você chegou? Então, eu estava esperando, falar o ano. Eu estava esperando essa pergunta sua, porque eu achei muito provocadora essa pergunta. Acho que até dá para escrever um livro, um artigo sobre essa pergunta. Eu chego na Terra todos os dias quando eu acordo de manhã. Ah, verdade. Todos os dias eu chego. E assim, eu estou aqui
hoje, que eu cheguei hoje aqui na Terra, né, nessa nova chegada que eu estou chegando aqui, e eu chego livre, eu chego aberta para querer conhecer. Então, isso é importante. Hoje você tem que viajar sem roupa e sem mapa, porque nós não sabemos, nós estamos num momento de transição. Eu não sei direito o que vai acontecer, como era não vai ser. Como vai ser, eu não sei. Eu sei o que está acontecendo aqui agora. Então, você tem que estar sempre disponível como criança para aprender, para entender, para perceber, para ver o que vai acontecer. Eu vim da minha casa até aqui, podia ter tido trânsito, podia não ter tido, podia ter furado meu pneu, enfim. Mas eu vim cantando, vim feliz, eu sabia que eu me atrasei um pouquinho, porque eu me atrapalhei com o WhatsApp, com o WhatsApp não, com o Waze, mas cheguei legal. Então, assim, é importante de você saber aproveitar e improvisar, né, no meio do caminho. Eu digo que todo dia eu chego na Terra, e todo dia à noite eu vou embora. E eu acho que, assim, é uma viagem, porque quando você vai dormir, é tão importante dormir. E dormir na paz, porque quando a gente dorme, a gente se conecta com o universo, né? É uma viagem. Então, eu acho que a experiência no planeta Terra é o seguinte, é você experimentar o planeta Terra na consciência, que nós estamos aqui agora despertos, mas quando você dormir, você viajar e ir para a sua consciência divina. Eu desperto todo dia aqui na Terra, e quando eu desperto, eu tenho uma questão minha, né? Eu não abro o olho, eu vejo se eu despertei nesse corpo, ou se trocaram de corpo, como é que está esse negócio? Porque hoje em dia tu não sabe, né? Com tanta coisa moderna que você desperta em outro corpo, você vê o que aconteceu. Mas então, assim, eu vejo se eu encarnei, se eu estou aqui de verdade, se é esse mesmo corpo, ver se está tudo aqui. Daí que eu abro o olho, entendeu? E daí, eu vou no banheiro, e no espelho do meu banheiro eu escrevo uma coisa assim, você está a serviço de quem? Do seu ego ou da sua essência? E eu acho que essa é a coisa que eu me pergunto todo dia, o que eu estou fazendo aqui? A serviço do meu ego, que é um traidor, é um safado, ele me engana, ele bate palma, ele fica me achando de poderosa. Ele te ilude. Ele me ilude. Eu sei, eu estou a favor, eu estou a serviço da minha essência. E eu acho que essa é uma pergunta que eu me faço diariamente. Quanto mais tempo eu estou aqui na Terra, mais eu me faço essa pergunta, porque o ego é perigoso. Ele é perigoso e ele está na mesa de todos. Ainda quando a gente fala do mundo corporativo, o ego está, a vaidade, o orgulho, e ele sempre é o obstáculo maior do sucesso, né? Muitos ali são talentosos, mas o ego não deixou ele ir além. Quando você fala da sua, né, de acordar todos os dias e, né, chegar na Terra todos os dias, você é a primeira pessoa que responde dessa forma. E é tão interessante, porque você é uma mulher holística, você é uma mulher que tem uma espiritualidade muito trabalhada. Então, eu acredito que é isso mesmo, você chega todos os dias e eu concordo com você, né? Porque você poderia não chegar, você poderia não acordar, não é verdade? Quando você começou a sua vida, você sabia, você tinha essa habilidade de comunicação que você tem hoje, quando menina? Sabe que eu era muito tímida, eu sou gêmea, sabe? Eu nasci gêmea, eu vim no útero já com uma outra pessoa, né? Eu chamo Leila, ela chamava Laila, ela faleceu. E a gente é bivitelina, nós somos diferentes, né? Então, diz que eram gêmeas espelhos, o que uma tinha, a outra não tinha, né? Como até uma programação, né? Porque no fim parece que a gente tinha que até cumprir a profecia, né? Então, se ela era bonita, eu era feia. Se ela era magra, eu era gorda. Se ela era burra, eu era inteligente. Então, nós tivemos que dividir algumas coisas, quer dizer, enfim. Mas por que você vem no útero junto com uma outra pessoa, né? Tudo é um aprendizado, tudo deve ter um porquê. Mas eu não tinha, eu era estudiosa, mas eu não era tão desembaraçada, eu não era assim, me colocava à prova, eu não colocava a minha sensualidade, esse meu jogo, essa minha maneira de ser. Eu não tinha esse espaço, você entendeu? Mas por quê? Porque eu estava dentro de um programinha ali que eu tinha que cumprir um roteiro, né? Eu tinha um roteiro para cumprir. Até que eu acho que chega uma hora que você se liberta disso, né? E eu acho que a minha grande liberdade não foi assim aos 20 nem aos 30 anos, né? Foi quando eu me divorciei. Na realidade, eu digo, as pessoas me perguntam, Leila, quando que você ficou assim, toda poderosa? Eu digo assim, eu fiquei assim em 2 momentos. Primeiro, quando eu perdi a virgindade, que naquela época, gente, eu nasci em 52, a gente valorizava a virgindade, que ia tocar sininho, sei lá o que ia acontecer, que tanta coisa, que não sei o que, não podia dar, não podia fazer. O dia que eu perdi a virgindade, eu falei assim, epa, só isso? Porque era uma programação que ainda se faz tanta programação, mas naquela época a gente não tinha todas essas influências, né? Então era uma coisa muito... Só isso. Daí casei, né, com essa pessoa que eu dei a virgindade, que era assim naquela época. Claro que era. Que é isso? Tinha um preço. E daí,
me separei. O casamento durou 14 anos, meu filho dura até hoje mais de 45 anos, mas eu me separei. E quando eu me separei, eu digo, programei Romeu e Julieta, estavam lá um espetáculo com a família perfeita, tudo perfeito. O Romeu falou, estou indo embora. Eu falei, epa, fica com tudo, epa, mas o que é isso? Então, quando eu me separei, era uma coisa que não estava no meu script, não estava no roteiro da minha história, eu falei assim, e daí a vida mudou, e mudou para melhor. Eu falei, epa, o que é isso? Né? Então, assim, é interessante que foi nessa hora que eu percebi que a gente se programa, cria tantas coisas e a vida é muito mais que isso. A vida é isso, é acordar todo dia, nascer todo dia, aprender todo dia, sabe? Encarnar todo dia nisso aqui. Só para completar aqui, que eu acho assim que para completar essa ideia. Daí eu me separei, foi um momento difícil, lógico, eu conto meio romântico, mas foi um momento difícil. Eu fiquei com 3 filhos ali, 6, 7, 8 anos, uma idade assim. Eu me lembro que eu tinha uma Quantum, separei bem, separei de um médico, tal, cirurgião e tal. E eu tinha uma Quantum, estava com as 3 crianças no carro, e caiu o retrovisor da Quantum. O retrovisor é enorme. Quando você cai o retrovisor, não sei se alguém já perdeu o retrovisor, mas nunca vi ninguém perder o retrovisor. Pois eu perdi o retrovisor, ele caiu. E daí, com 3 crianças trabalhando, aquela loucura, eu não conseguia pôr o retrovisor, Eu estava sem retrovisor, eu comecei a usar os espelhinhos de lado, mas não tinha retrovisor. E era até um perigo, mas eita, a vida, aquela louca, tava... Eu, cada vez que eu entrava no carro, eu falei, Leila, falava comigo, Leila, que perigo, você tem que pôr esse retrovisor, você dirige o carro com as crianças e tal, não sei o quê. E acostumei a olhar no vidrinho do lado e não acostumei a não olhar mais no retrovisor. Quer dizer, que nem se você tem uma deficiência, você se organiza com outra coisa. Mas não estava certo. Mas daí eu falei, por que eu estou fazendo isso comigo? Olha a sacada, Rômulo. Falei, por que eu estou fazendo isso? Porque tu tem que perguntar, o que eu tenho que aprender com isso? O que meu inconsciente está querendo me ensinar? E daí eu falei, sabe de uma coisa? Eu entendi que a partir de hoje eu não tenho que olhar mais para trás. Eu tenho que olhar para o lado e para frente. Porque se eu ficar me preocupando com o que está lá atrás, eu não vou para frente. Então, por que me separou? Por que me deixou? O que aconteceu? E desde esse dia, eu não tenho mais retrovisor na minha vida. Mas eu olho para frente e para as pessoas que estão junto comigo. Então, vou junto e para frente. O que passou, passou. Então, desde de 40 anos, eu não tenho retrovisor. Eu acho que isso foi a grande mudança da minha vida e do entendimento. Porque tudo a gente vem para aprender. Agora, você que tem que dar o significado para as coisas, entendeu? E foi a partir dos 40 anos de idade, hoje eu tenho 71, que eu acho que foi o grande deslumbre. Quer dizer, eu já vinha descobrindo um monte de coisa. Mas nessa ruptura... foi a grande abertura de toda a minha vida, né? Foi o que eu assumi Leila Navarro. Eu digo que eu era filha do meu pai, depois eu era esposa do meu marido, e quando meu pai morreu e o marido foi embora, eu me descobri Leila Navarro. E eu acho que hoje as mulheres já nascem um pouco mais, têm a sorte de nascer mais elas, mas eu vim de outra época, que tinha muito isso, né? Você tinha uma herança, e o masculino era uma coisa forte na nossa vida, né? E a mãe, onde estava em tudo nesse local? A mãe de 3 filhos. Então, eu acho assim que no fim, na hora que eu me separei, eu virei o pai, né? Porque acabei virando o pai, porque eu era provedor, o cara era médico e tal, mas ele meio que enlouqueceu. E eu fiquei a provedora, fiquei ali com os filhos, trabalhando, fazendo, enlouquecida. E eu fiquei o provedor. Mas eu tinha uma moça que trabalhava comigo, a Cida, que ela cuidava das crianças, ela ficava, eu dizia assim, Cida, você é como se você fosse a mãe e eu fosse o pai. A gente só não dorme juntos. Então, era muito bom, porque a Cida me segurou muito esse lado de cuidar das crianças, de fazer. Daí, quando eu chegava em casa, a Cida me contava as coisas que eu tinha que saber. E eu, como pai, ia lá na autoridade. O que é isso? O que é aquilo? Então, acho que durante uma fase... eu fui muito pai. Eu conto isso, mas, no fundo, eu achava que eu era o pai. Mas, depois de um tempo, eu percebi que eu fui uma grande mãe. Mas você também teve, nesse tempo todo, você se graduou, você estudou. Tudo isso você fez nesses mesmos... Foi depois da separação ou antes? Não, eu nunca parei de estudar. Eu me separei com 40 anos, né? Praticamente, aos 40 anos, praticamente, a gente pode dizer. Eu fiz faculdade, eu sou fisioterapeuta de formação. Sim. E eu fiz USP, né? Eu fui a segunda turma da USP. A gente até dizia que eu não trocava de namorado para não ter que explicar o que era fisioterapia, porque naquela época ninguém sabia o que era fisioterapia. Hoje se sabe, uma profissão maravilhosa. Mas naquela época, e agora, menino, estão o que fazendo? Estão fazendo um documentário de quem fundou a fisioterapia, dos fundadores. Eu falei, estou me sentindo morta. Estão me chamando para fazer um monte de entrevista. Como é que era naquela época? Gente, é muito engraçado, eu me sinto uma dinossauro. Daí
o pessoal vem, Leila, como é que é ser palestrante lá atrás? Eu falei, agora eu sou o dinossauro mesmo. Não, você vê que você está no fim da vida, a gente conta muito de não, mas é que a gente quer saber como é que foi o início de tudo isso. Eu falei, gente, não sou Pedro Álvares Cabral, mas estou me sentindo, sabe? Cristóvão Colombo aqui. Eu sempre estudei, porque eu até eu queria ser professora universitária. Quer dizer, eu acho que, no fundo, eu já tinha um dom de comunicação, mas eu não percebia. Você sabe que eu fui a primeira fisioterapeuta a trabalhar em terapia intensiva, porque nem existia terapia intensiva. Eu vi fundar a terapia intensiva, e eu fui a fisioterapeuta de terapia intensiva, de unidade de terapia intensiva, do Hospital Sírio-Libanês, que foi a primeira unidade de terapia intensiva do Brasil, de São Paulo, que era uma coisa maravilhosa, que os professores livre-docentes da USP, que eram sócios que tocavam aquela. Depois veio a do Einstein, que foram os dois que tiveram. Hoje em dia já tem, todos os hospitais têm. Então, eu sou dessa época. E daí me chamavam para fazer palestras sobre terapia intensiva, né? O trabalho que eu fazia, que eu era uma das únicas que fazia isso no Brasil. E eu fazia da palestra e as pessoas, no final, ficavam em pé e aplaudiam. Mas eu ainda não sabia o que era ser palestrante, eu ainda não tinha noção. Para mim, é porque eu era professora, sei lá, mas eu devia de já ter, hoje, analisando, eu acho que eu devia de ter algum jeito diferente para poderem fazerem aquilo que faziam. Daí, próximo ao ano 2000, acho que 1996, sei lá, naquela época, um pouco antes do ano 2000, começou a vir qualidade para o Brasil, né? O certificado de qualidade. E daí estava chegando qualidade de vida no Brasil. E o que aconteceu nessa época? Tinha a tal da LER, lesão do esforço repetitivo. Uhum. Me chamaram para fazer uma palestra sobre a LER, lesão do esforço repetitivo. E daí era um pessoal que estava fundando a Associação Brasileira de Qualidade de Vida, que eu também ajudei a fundar. Gente, eu sou um dinossauro. Como a DORT também, né? Doenças ortomusculares que estavam Isso. justamente ligadas à Tá, LER. estou ligada. E eu fui dar palestra de LER, né? E eu dei uma palestra tão irreverente, porque não adiantava eu explicar para as pessoas que eram de empresa a questão técnica, a questão, sabe, médica da coisa. Eu tinha que explicar de um jeito que o cara percebesse o papel dele. Mas eu nem tinha não tinha essa noção da empresa, eu tinha noção, como é que eu via as coisas. Eu era fisioterapeuta e trabalhava com gente. E daí eu dei uma palestra tão irreverente, tão absurda, gente, que foi muito engraçado, que daí começaram a me chamar para dar palestra. E foi daí que eu descobri que eu era palestrante, pela minha irreverência, pelo jeito que eu fazia, pela criatividade, como eu usava as coisas. E foi maravilhoso. Então, eu comecei a dar palestra um pouquinho antes do ano 2000, e no ano 2000 é que eu percebi que eu me considero palestrante a partir do ano 2000. Porque o que aconteceu? Vieram me chamar para dar uma palestra sobre isso, né? Na realidade, foi sobre o boom do milênio. No boom do milênio, estava acontecendo muitas coisas, as pessoas estavam muito tensas, porque não sabiam o que ia acontecer, Claro. eles estavam tudo de plantão, podia estourar tudo, não sei das com aquelas coisas todas, e vieram me chamar, até querendo me lembrar o nome da empresa, mas não está falhando aqui, e me chamar para fazer uma palestra para essa empresa, que era uma empresa que tinha muitos consultores que estavam todos muito estressados, e eu fazer uma palestra sobre estresse para essa empresa. E eu fiz de um jeito tão irreverente, tão espetacular, que o Instituto MVC, que era o Instituto Marco Aurélio Viana Costa Curta, me chamou e falou assim, olha, a gente gostaria que você trabalhasse aqui com a gente, que você pudesse ser uma das nossas consultoras. E, para mim, aquilo era como se o mercado estivesse falando, ó, título de palestrante. E começaram a me colocar como palestrante no instituto de consultoria deles, que vendia consultoria e vendia palestra. Naquela época, estava começando a crescer palestra no Brasil. E foi a partir daí que eu percebi que eu estava num outro mercado, que existia uma outra coisa que eu nem sabia. Só para completar a ideia aqui, Rômulo, o que aconteceu? Eu não era do mercado empresarial. Eu não sabia que não podia fazer aquelas coisas que eu fazia. Eu não sabia que era fora de senso. Só que o que acontecia? O mercado estava mudando, as certificações estavam chegando, o mundo estava mudando e não podia fazer mais as coisas do mesmo jeito. Só que eu não vim para fazer diferente. Eu era diferente porque eu vim de outro lugar. E daí, quando eu fiz aquilo diferente, uau! Eu cheguei na hora certa, no lugar certo. Muita gente tinha resistência, mas muita gente estava preparada. As grandes empresas estavam preparadas para essa Leila palestrante diferente, essa palestra diferente que estava chegando. E eu vim na hora certa, eu tive um grande espaço. Eu saí da Veja, fui no Jô Soares. Foi muito rápido, porque eu cheguei na hora certa, no momento certo. E eu cheguei com essa coragem, mas não sei se era coragem ou era até ignorância. Eu não sabia que eu não podia fazer aquilo, eu fui lá e fiz.
e deu certo. É verdade, o Walt Disney já dizia, né? O impossível existe, só até o dia que você faz. Você sabe que realmente, eu que também estou há 25 anos aí no mercado, eu conheço você há 25 anos, né? Da sua trajetória, porque você tem uma projeção de mídia muito forte. Mas eu sempre também me perguntava, como que ela consegue, né, ser tão irreverente e consegue lidar com a situação? Porque você tem um time muito seu, muito característico, né? Você usa elementos que desperta na plateia ali, naquelas... Fala assim, meu Deus, é time. Você fez artes cênicas? Não, nunca fiz. Nunca fez artes cênicas? Para falar que nunca fiz, fiz há pouco tempo um curso de teatro. Há pouco tempo, sei lá, que tive a oportunidade perto da minha casa, eu moro ali perto do shopping Higienópolis, estava tendo um curso de teatro, e a minha amiga que cuida que é produtora do teatro, falou que ia ter. Falei, nossa, você nem me avisou, eu nunca fiz teatro. Daí eu fiz um curso de 3 meses lá, e que foi até interessante. Mas eu nunca tinha feito teatro. Assim, sabe, eu vou te falar uma seu coisa. mesmo Eu vou isso. te falar uma coisa. Tem uma coisa que eu tenho, está na minha cabeça atualmente, que eu escutei uma pessoa falando, eu acho que é isso, sabe? Tem uma coisa que chama revelação. Assim, é que já veio o seu e algumas pessoas tiram esse véu e se revelam, sabe? É uma coisa que é divina, acho que é da sua essência, pode ser que se você acredita em reencarnação, são de outras vidas, tem a ver com a sua missão, e que você não tem domínio sobre isso, sabe? Não, eu não aprendi isso, ele vem vindo. Eu estava aqui, quando eu cheguei aqui, hoje eu estou muito emocionada, eu estou numa fase muito importante da minha vida, porque assim, eu estou meio que uma adolescente, cheia de ideias, cheia de vontade, cheia de coisas, e eu estou pensando no velório, como é que vai ser meu velório? Leila, hello. E assim, eu tenho falado desse meu velório já há algum tempo. E assim, e não é que eu falo no sarro, eu falo assim, não, eu quero fazer meu velório, porque tem gente que não vai nem ter tempo de ir no meu velório, porque vai morrer antes que eu, porque eu estou morrendo. Eu quero poder fazer meu velório, eu quero ser pessoa, eu quero convidar um monte de gente legal. Vão morrer tudo antes, então vão. Então, assim, essa coisa assim é uma coisa muito interessante, mas assim, faz parte de mim. E eu acho que eu vou dizer uma coisa para você, Rômulo. Eu sempre estudei, sempre, nunca parei de estudar. E eu fiz uma vez aquele curso de análise transacional. E na análise transacional tem aquele negócio de filho, pai e... Como é que era? Filho, pai... Ai, bom, tem 3 personagens aqui Etapas, que a gente tem dentro da gente. Tá, não, é a criança, o pai, e tem mais um que eu já me esqueci aqui. Mas, enfim, e o adulto. Ó, a criança, o pai e o adulto. E daí, você tem que ter um pouco de criança, tem a criança mimada, tem a criança mais criativa, não sei o quê. Tem o pai severo, tem o pai não sei o quê, e tem o adulto isso e o adulto aquilo. Então, você tem essas características. Mas todo mundo tem um pouco de cada coisa. E quando você faz o teste, o ideal é que se equilibre. Se não se equilibra, pelo menos você se conhece para você ver o que você tem mais, para você desenvolver outras coisas. Quando eu faço esses testes da análise nacional, sempre dá a criança. 80% de mim é a criança. E tem as 2 crianças, tanto a criança birrenta como a criança criativa, tem a criança lá. E eu acho que, no fim, esse meu jeito, essa minha jovialidade, essa minha energia, tem muito a ver com essa criança interior que eu tenho, que é muito forte. E que eu respeito, e que eu convivo, e que faz parte da minha vida, entendeu? Então, assim, eu tenho sorte, talvez, ou não sei o que é isso que a gente pode chamar, que é lógico, hoje eu desenvolvi, eu tenho o adulto, eu tenho o pai, mas a criança eu não consegui controlar. E eu deixo ela aqui, eu acho maravilhosa. Eu acho que eu sou, às vezes, mais criança que meus netos. Você sabe que eu acho que as crianças realmente que estão dentro dos adultos, quem consegue despertá-las é muito mais feliz, né? Porque você consegue dar um blend, né? De coisas, né? O adulto ali com as coisas infantis e com a alegria, porque a criança traz uma alegria genuína e verdadeira que quando você traduz ela para dentro de você, hoje na sua maturidade, realmente ela deve iluminar a sua vida, por isso que te ilumina tanto na hora que você está falando, se conectando com as pessoas. E você sabe que a criança ela tem as emoções puras, Puras. né? Então você consegue manter, resgatar isso aqui. E a emoção pura é a única coisa que, quer dizer, das emoções ela contamina. Então eu vejo assim, porque as pessoas, quando eu dou palestra há 25 anos, né? Vai fazer o ano que vem 25 anos. Eu já estou contando. E as pessoas sempre falam assim, eu penso que elas não falam assim, não, aquilo que você falou, aquele conteúdo, aquilo. Elas nunca falam de conteúdo. Eu falei, gente, mas será que eu não tenho conteúdo? Porque elas não falam conta o conteúdo dos outros, mas de mim elas nunca falam. Elas falam assim para mim, que energia, que energia.
E eu ficava incomodada, eu falei, mas ele só vem energia, mas por que não vem falar uma coisa que você falou, repetir uma coisa? Não, claro que é energia. E daí eu acho que isso é muito bacana, né? Porque a capacidade que eu tenho de passar, que eu nem tenho, eu nem sei como é que vou ensinar uma pessoa a fazer isso, porque é uma coisa de passar uma energia que a pessoa fica ali, ela fica assim, o que eu sinto assim, que é uma hipnose conjunta, né? Porque você vê o povo ali junto com você, e eu me divirto, né? Porque quando eu vejo que eu estou fazendo a palestra e o cara não está encostado, ele está assim, eu acho isso genial, né? Porque assim, a gente conectou, se ligou, parece que você se liga com uma... Não, e todo mundo, né? Porque aquilo eu falei, é uma suruba quântica maravilhosa, né? Não, conteúdo, na verdade, existe porque você está num Não, momento lógico. de transição, de estudo de todo o seu repertório, que é ele que você utiliza, né? Não, eu utilizo, mas é engraçado porque as pessoas não me falam Não, dele. não falam de você, Elas falam da da energia. energia, da forma como você se posiciona ali, que capta elas, né? Porque a energia, o que que é energia? A energia não dá nem para você explicar, porque eu acho que a energia cada um sente de um jeito. Que Claro. a energia pode ser a minha alegria, a minha energia pode ser a minha força de fala. Eu às vezes penso que é energia porque eu me movimento muito na palestra, eu falo rápido, quer dizer, eu mudo o tom de voz, eu falo... Quer dizer, eu não sei o que que é essa energia, quer dizer, mas porque a energia é um todo. Você percebe? A própria postura, tudo é... Então, assim, como é que isso chega no outro? Porque você sabe que a palavra é o que menos funciona na comunicação, né? A Quando- comunicação é todo um todo. É todo. E quando você vê um painel de palestrantes, e de repente, quando você, por exemplo, está nesse painel, né? Tem lá 5 palestrantes, e você percebe, né, quando você entra, como essa energia está presente. Porque você consegue vislumbrar pelo palestrante anterior, que chegou com mestre em tudo, e de repente você nem slide você precisa, porque é aquela história. Então, assim, às vezes o carisma, você acha que ele é um fator fundamental para esse movimento? Eu acho que o palestrante, eu acho que todo mundo tem. Na verdade, acho que todo mundo tem carisma, né? Em pesos diferentes, é, né? Mas o que eu acho é que a pessoa devia de. Porque sabe o que é o carisma? É tirar a roupa. É tirar as máscaras. Gente, como é uma delícia você ver a pessoa desnuda, entendeu? Eu estou vendo você nu aqui, na minha frente. Ele já vai se conquistar. Embora você esteja vestido, né? Claro. Porque, assim, essa nudez, né? Essa entrega. É maravilhoso, né? Você vê que a pessoa não está atrás de uma pose, não, está inteiro aqui. Porque tem gente que você está conversando, que você vê que você está conversando, mas a pessoa parece que está pensando o que vai falar. Sim. Ela nem está aqui, né? Ela está querendo, sabe? Hello, né? Está trabalhando o cérebro para o próprio discurso. Então, não está aqui inteiro. Né? Uma coisa é você sentir que nós estamos fazendo isso juntos, nós estamos fazendo essa história. Mas você não acha que isso pode ser técnico também? Não dá para tecnicamente fazer isso? Eu acho que até que tá. A pessoa transa tecnicamente, também acho. Mas existe essa possibilidade? O ator não está lá fingindo ser o que não é e você acreditando nisso? Verdade. E você acha que, por exemplo... Eu acho que é diferente. É diferente, não é? Porque essa é uma energia genuína, que a gente pode chamar assim? Eu acho que é diferente. Eu acho que tem uma sutileza, mas é diferente. Porque eu acho que a diferença está exatamente naquela relação com quem está vendo. Porque ela se entrega rapidamente para você. Eu olhando na plateia, realmente as pessoas estavam em pé, praticamente, ali com o seu corpo, olhando, né? Que lindo. Vou te falar, aquela palestra foi maravilhosa. E ter que encerrar aquela palestra, porque o tempo acaba. Não, mas assim, isso não tem problema. Mas o que eu achei maravilhoso que eu quero te contar. A melhor coisa que eu achei foi a monja. Porque eu sou muito reverente, eu brinco, sento no colo, faço, enfio o microfone no peito, aquela coisa... E daí a monja, e no fim eu não sei como é que eu falei que eu sou budista e tal, mas na verdade porque eu sou tudo, né? O que é ser budista? E a monja ficou encantada comigo e veio falar, não, porque você é budista, você vem, que maravilha. E eu acho, porque acontece muito comigo isso. Termina a palestra, a pessoa vem falar, você é evangélica, né? Daí vem outra, você é espírita, daí vem outra, você é cristã. Você é de que sinagoga que você é? Isso é maravilhoso. Qual terreiro você frequenta? E daí vem a monja e fala assim, você é budista mesmo, que maravilha, adorei ver você falar do Buda. Então, assim, eu achei isso maravilhoso. Entendeu? Então, assim, eu acho que isso Por quê? Vou te falar agora, eu vou te falar uma coisa maravilhosa, que eu aprendi com um cara muito especial. Não sei se você teve a oportunidade de conhecê-lo, que é o Luiz Antônio Gasparetto. Claro. Eu conheci ele pessoalmente, tive muitas oportunidades de estar muito perto dele, a gente estava muito juntos, conhecer a família e tal. E o Gasparetto falava o seguinte,
eu falo o que eu quero e os outros escutam o que eles querem. Então, eu acho que isso é maravilhoso, porque eu falo da minha alma, e como eu falo da alma, o outro escuta com a alma, e ele escuta o que ele precisa escutar, e não importa, ele não tem que escutar o que eu falei, né? Porque ele é o escutador e é maravilhoso, e daí que faz a química maravilhosa. Eu digo que eu estou a serviço, sabe? Palestra está a serviço. E vou dizer uma coisa para você, eu aprendo tanto com as minhas palestras, porque a minha boca está mais perto do meu ouvido, eu escuto primeiro antes. E eu acho isso maravilhoso, porque às vezes eu falo na palestra, eu não sei se acontece com você, que é gestor tal, você que é um comunicador, às vezes você falar uma coisa, ou fazer uma pergunta, ou falar uma coisa, ter um insight que você nunca teve, que você nunca leu em lugar nenhum, que tá naquela hora, né? Então você está no meio da comunicação e vem um negócio, pá. Gente, isso é maravilhoso. Por quê? Porque você está presente. Concordo. A vida é presença, por isso que eu nasço todo dia, meu lindo. Eu acho que a inspiração chego todo dia nesse planeta. É a inspiração. Porque eu acho que quando você está presente, autêntico e de alma, você naturalmente ganha de presente inspiração. Então você vai recebendo aquela inspiração, e aí, quando você se ouve, você fala: peraí, eu nem tinha preparado isso. Você sabe que você está falando aqui, nós estamos muito loucos aqui, né? Não sei se quem está aqui está falando, o que eles tomaram antes de entrar. Mas eu não sei assistir um filme, que é um filme, eu não sei como é o nome do filme, mas o filme é assim, ela está casada com um cara, eles são apaixonados e tal, só que ela é uma doença real, é uma doença de memória, que quando ela dorme, ela acorda no passado, ela não acorda naquele presente. Então, quando ela acorda, ela tem que ela não sabe quem ela é, porque ela não parou a memória dela num lugar, então ela tem que saber de novo quem que ela é. Então, todo dia, ela tinha que se apaixonar, era o trabalho do marido dela. Ai, o filme é lindo, porque ela tinha que se apaixonar. Com a Adam Sandler, que tem, isso, né? é. E agora, falando isso com você, eu estava pensando que eu acho que é assim que eu sinto a vida, sabe? Que todo dia, quando eu acordo de manhã, eu falo, eu sou Lena Navarro, né? E eu não sei, parece que eu me encarno aqui e vejo o que eu vou fazer, como se fosse o primeiro dia da minha vida, embora tenha uma memória aqui, mas assim, é um novo começo. Todo dia é uma nova oportunidade, é um novo começo. Você sabe, eu não sei se eu falei lá aquele dia, mas eu durmo me aplaudindo. Né? E aplaudir o que é? Eu vou aplausos dormindo assim, maravilhosa, agradecendo. E quando eu acordo de manhã viva, é bis. Eu me sinto bisada. Isso é para mim, isso é a maior oração que eu posso fazer. É dormir em gratidão e acordar bisada. E obrigado que acordei viva nesse corpo. Então, isso assim é maravilhoso. E isso o que é? Melhora o quê? Meu sistema imunológico, porque a gratidão é uma emoção maravilhosa. Então, você dormir em gratidão e acordar em gratidão, isso já vale qualquer ortomolecular. Eu faço ortomolecular, mas vale qualquer ortomolecular, qualquer vacina. Eu posso imaginar o quanto uma pessoa que reclama todos os dias adoece com muita facilidade, né? Porque se ela, né, percebesse que tudo que ela reclama, e se ela se sentisse realizada com isso, talvez ela ficaria bem chocada, né? Porque reclama muito. Então, mas já está provado cientificamente que se você pegar uma água dessa aqui, os cristais da água, e você ficar falando coisas negativas, e se você pegar uns cristais e ficar falando coisas positivas, se você vai medir os cristais, a energia, e ver lá as partículas, não sei das quantas, eles conseguem fotografar isso, É diferente. Agora, quando você leva isso para o mundo corporativo, porque você está dentro das empresas, coach, você desenvolve líderes, você desenvolve também profissionais da área operacional, essa sua característica é muito positiva para um universo tão frio. E é um desafio, porque assim, essa semana eu fui fazer uma palestra, porque o cara explicou bem para mim o RH, ele falou assim, olha, o RH foi maravilhoso, porque ele deu um briefing, quanto melhor é o briefing que o cara... Sabe, é maravilhoso, porque você tem que entender o briefing. Embora eu chegue um pouco antes, eu gosto de entender, mas o briefing é muito importante. E ele estava me falando que eram tudo líderes masculinos, homens, pessoas antigas, pessoas que não foram preparadas para ser líderes, mas que estavam líderes. Por quê? Porque tinham competência, foram pessoas que entendem daquela área, né? Como entendem muito. Hard skills. Então, ficou com essa liderança, mas eles não sabem lidar com gente. E daí ele falou, ele foi me dando, ele vai falando e você vai imaginando aqui. Mas você sabe que na hora que você sente, que você vê e como é que a coisa vai acontecer. E isso é o que eu acho mais interessante da minha profissão, é isso. Porque eu nunca sei claramente o que vai acontecer. Eu tenho uma ideia, mas eu não sei claramente. Então, eu vou te contar um caso aqui. Eu fui dar uma palestra e a RH falou assim, fez um briefing. É assim, 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 eu queria isso, isso, isso. Eu falei, legal, pá.
Quando eu cheguei lá para dar palestra, o presidente da empresa, que era o dono também, ela falou, Leila, o presidente está querendo falar com você. O presidente me chamou na sala dele, porque ia ser no prédio deles, eu fui na sala dele, e o presidente sozinho comigo, ele fez o briefing. Ele falou, queria te fazer um briefing, eu queria isso, por causa disso, aí contou. Quando ele estava fazendo o briefing, eu, dentro de mim, estava vendo que era uma outra empresa. Eu falei assim, acho que eu não vim na mesma empresa, acho que alguma coisa está errada. Porque o que a RH me falou era uma coisa, e o que ele estava falando era outra empresa, era outra história, era outra visão. Maravilha, eu tinha que entrar fazer a palestra com os dois briefings para aquele público que estava lá. Por sorte, que também que eu sempre faço isso, eu vou no banheiro, eu gosto de dar umas escutadas, às vezes conversar com alguém que não é nem o chefe, nem o poderoso. Que vai estar na plateia. E daí eu entrei. Quando eu entro, eu vou te contar um segredo. Eu não fico assim, eu vou falar isso, eu vou falar... Não. É genuíno, vai lá, acontece. Eu me entrego, eu estou presente. Tudo que eu recebi de input se mistura comigo e eu estou inteira em estado de presença. Se você não sabe o que é estado de presença, isso é o diferencial. Pá, estou lá, presente. Fiz a palestra. A palestra foi ótima, mas acaba a palestra, a RH veio falar para mim. Não, o presidente estava na frente, eu peguei e fui lá. Falei, presidente, que público bacana que você tem, a pessoa estava inteira aqui e tal. Fui elogiar. Ele pegou e falou assim, eu queria falar para você, fantástica a sua palestra. Menina, na veia, o briefing foi na veia, você foi fantástica, você falou que eles precisavam ouvir. Eu não faria, elogiou que eu dei a palestra no briefing certo. Eu peguei e falei assim, pô, legal, sabe? Daí eu pensei na minha cabeça, bom, quero ver, a RH vai achar que eu... Daí eu fui saindo, né, a RH estava vindo, ela falou assim, Leila, queria falar, maravilhosa, na veia, você entendeu? É isso que eles precisavam ouvir, é isso, maravilhoso. E eu te digo, eu falo o que eu quero. E o outro escuta o que quer. Então, assim, a vida é mágica. Eram briefings diferentes, mas... Eu não tenho controle de nada. Mas o outro estava esperando, e ele escuta o que ele está esperando a partir daquela energia. Mas por quê? Porque vem de outro lugar. Eu não posso falar isso para todo mundo, eu posso falar isso para você. Sabe? Porque a coisa não é só razão. Hoje nós sabemos que tem neurônio aqui e neurônio aqui. Entendeu? Então, a gente pensa como um todo. Né? Nós somos mais que uma máquina. E eu vejo que essa é a diferença da gente com uma inteligência artificial. Eu converso com a inteligência artificial, acho maravilhosa, mas ela é aqui, ela é razão, ela é algoritmo, ela é dados. Eu sou mais que dados. Eu sou percepção, eu sou intuição. Eu sou sinestesia, eu sou uma coisa tácita que eu nem sei explicar o que é. Mas acontece. Né? Como é que você vai explicar o que é amamentar? Você acha que dá para explicar o que é amamentar? Não dá. E se você for falar com mães diferentes, elas vão falar coisas diferentes. Porque tem coisa que é única, não dá para explicar. Dá para me explicar a sensação que eu estou sentindo aqui nesse podcast? As pessoas vão até perceber porque está gravado, mas é única essa nossa experiência. Porque eu estou aqui, vocês não sabem, gente. O Rômulo, ele se entrega, nós estamos aqui... Se tivesse aqui uma foto de aura, isso aqui virou uma aura só. Nós misturamos as nossas auras, que nós estamos aqui juntos. O que é isso? Uma coisa maravilhosa. Porque houve uma sintonia, nós estamos aqui. Você está sentindo. E lembro que quando a gente se conheceu, a gente estabeleceu essa sintonia imediata. Foi. A gente só não tinha tempo de continuar, porque tinha ali uma pauta para resolver. Leila, você acha que falar de coisas boas para as pessoas, qualidade de vida, né, saúde, segurança, cuidar da sustentabilidade, é isso que você leva muito nos seus conteúdos? A coisa boa? Olha, eu acho que se a gente falar um bom dia para as pessoas, já vale muito a pena. Porque tem gente que não fala nem bom dia, né? Deus que me livre. É verdade. Deus que me livre uma coisa dessa. Não fala mesmo, mas né? Você riu porque é verdade. A gente não fala bom dia. Não fala, já começa, sei lá onde que começa. O que faz, não é verdade? Já fez aquilo? Entrou? O fulano chegou? Já entregou o relatório? Né? Não, mas isso a pessoa faz em casa, com a esposa, com os todos. Filhos. Quer dizer, ele não faz só. Eu falei para um grupo de liderança esse fim de semana, eu estava falando assim, quer dizer, o que você faz aqui é o que você faz em casa, é só a postura, o seu jeito de ser. Pô, mas hello, deixa eu aproveitar. Você acha que as empresas, que você que está tanto tempo envolvida com essa transformação do ser humano, do profissional, você acha que elas, quando você volta na empresa, você vê uma evolução? Eu sei que tem uma evolução, claro que tem, mas eu estou querendo falar no seu olhar. Você vê, porque às vezes, eu também como consultor e palestrante, eu volto numa empresa achando que aquilo mudou e às vezes está lá do mesmo jeito. Então, é que eu acho que a gente dá palestra para todo mundo, né? Mas para quem tinha que dar palestra é para o líder, né?
para o dono da empresa, para a liderança máxima, para a liderança, né? E às vezes é esse cara que ele acha que ele sabe tudo que não está lá, né? Então, acho assim, que o trabalho tinha que ser assim, de cima para baixo. E tem uma coisa que eu vou dizer uma coisa. Eu vejo no outro que eu tenho 3 vezes mais, tem um lá em cima de testemunho. Então, na realidade, o grupo que nós temos, a empresa que nós temos, tem muito a ver com o número 1. Com o número 1. O número 1 é que dá o tom das coisas, entendeu? Então, se o número 1 é nervoso, é irritado, ele vai dar o tom das coisas. Então, assim, é muito importante o empresário, o executivo, o diretor máximo, quer dizer, o CEO, ele ser uma pessoa desenvolvida. E eu vejo, quando tem um lugar que tem um CEO poderoso, um CEO pleno, inteiro, o que é aquela empresa, né? Então, assim, hoje, tanto é que você vê muitos CEOs dando palestras e falando dos seus cases. É maravilhoso, gente. Eu vi muitos CEOs ultimamente, né, nos últimos anos, saindo de dentro da empresa e montando suas redes sociais, conversando com todo mundo via rede, coisa que há pouco tempo atrás não se tinha. Não existia. Assim, olha, eu admiro quando você vê um CEO inteiro, sabe? Aquele CEO que respeita, que percebe, que se percebe, né? É uma coisa, sabe aquele, não vou dizer que isso aqui é em todas as empresas, mas tem empresas que eu já fui em várias, que empresas que o cara sabe o nome de todo mundo. Vai, como o Silvio Santos. O Silvio Santos morreu há pouco tempo. Então, vamos falar do Silvio Santos como CEO. Todo mundo falando que o cara chega, fala com todo mundo, ele chega, quer dizer, gente, é uma coisa impressionante. E se um dia ele não tinha muito tempo, ele chegava mais rapidinho, mas ele não esquecia daquilo. Quer dizer, quando ele pode, ele está lá, dá aquela atenção, sabe? É uma coisa maravilhosa isso, né? Então, o CEO, o número, quer dizer, às vezes o cara exige uma coisa das pessoas, mas ele mesmo não tem, então não adianta. Eu tenho uma palestra, tem um grupo que eu vou dar uma palestra agora, e a pessoa está falando para mim, não, vamos fazer um briefing, nós vamos falar com todo mundo, nós temos um problema aqui, mas vamos pôr a liderança e todos. Eu falei, olha, formidável. Mas eu vou fazer uma coisa para você. Até eu vou falar aqui, até vou me prejudicar um pouco, mas não faz mal. Eu fiquei tão envolvida com o briefing, com a questão da empresa, falei, não, vou lá, vamos dar palestra, vamos fazer, tá uma questão, tá meio conflituosa toda a empresa ali. E ele falou assim para mim, os colaboradores estão em conflito com os líderes, porque saiu uma alta liderança, alguma coisa bem complexa. E ele vai pôr todo mundo para eu dar palestra. Você pode falar quanto tempo você quiser, tá? Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, eu dou a palestra para todo mundo. E daí, o que eu quero que você faça? Eu não vou te cobrar, eu te dou de presente, eu quero que você chame só a liderança para ficar numa sala comigo, depois da palestra, e eu conversar com a liderança. Porque não adianta. Se a liderança não entender que o que está acontecendo aqui tem a ver comigo, não funciona. O líder tem que perceber que ele o que está acontecendo com a equipe dele é um reflexo dele. A equipe dele só vai mudar se ele mudar. Se ele não mudar, não vai mudar. Enquanto mais ele ficar apontando, não vai funcionar. Porque ele tem o colaborador que ele merece para ele aprender. Eu digo assim, você tem o marido que você merece, o vizinho que você merece, para você aprender. Quando você está bem na vida, você vê o mundo de outro jeito. Mas se você tem alguma fisguinha aqui dentro, alguma questão sua, o outro te incomoda. Mas não é que o outro te incomoda, é você que se incomoda com o outro. Quando estamos envolvidos na dor, nós pensamos completamente diferente. E tem uma coisa que você falou, que eu faço muito isso, é muito gostoso de ouvir isso de você. Todas as vezes que eu sou chamado para uma palestra da operação, eu faço a mesma coisa. Eu falo, olha, peraí, eu vou falar com a operação. E eu queria fazer um grupo de líderes, gratuitamente. Não tem problema nenhum. Vem lá, porque não tem cabimento. Não vai funcionar. Não funciona porque, na verdade, aquela pessoa que está sentada naquela plateia, ela sabe, ela conhece aquele presidente, aquele líder, no dia a dia. E se ele não está entregando o que ela precisa, não vai adiantar. E o que nós vamos fazer com o líder? Nós vamos empoderar mais o líder. Claro. Porque, às vezes, o líder nem está empoderado dele mesmo. Gente, ser líder é um papel maravilhoso, é um presente. Isso é um presente, porque os liderados estão ali esperando por você. Você tem uma força que você não percebe. E você usa essa força ao contrário e cria um conflito, cria aquilo que cria. Acaba fechando a comunicação. Quem pode abrir a comunicação é o líder. E isso tem a ver com confiança. Porque é o seguinte, eu não conquisto confiança, eu inspiro confiança. E quando eu te inspiro confiança, você confia em mim e eu confio em você. Agora, eu tenho que confiar em você para você confiar em mim. Sabe aquela coisa? Gente, quando você chega... Eu fiz isso essa semana, foi maravilhoso. Eu mostrei... Eu desci, eu nem fico no púlpito, eu fico mesmo no lugar, mas eu fui porque era tudo líderes, homens mais desse padrão mais antigo. Conservador, ótimo, obrigada. E eu peguei e desci. Eu não sabia quem era, quem não era, mas deixei na minha intuição. E fui.
no meio do público, e peguei um lá que eu achei que valeria a pena. Eu falei assim, e sim, todo mundo vendo, eu com o microfone aqui. Pus a mão no peito dele e falei assim, olhando no olho dele, eu confio em você. Eu confio em você. Nós estamos juntos. Eu amo você. Mas assim, numa relação ali, assim, porque mais do que eu estava falando, foi a cena que eu acabei, mas eu estava ali de verdade. E o cara ficou de verdade. Ele era um senhor, sabe? Então, não, porque foi teatro. Mas não é que foi teatral, porque foi puro, não foi teatro. Sim, eu concordo com você. Bom, eu sei que quando eu tirei a mão dele, né, e voltei aqui, o público aplaudiu. Não precisava aplaudir. E todos os líderes Mas aplaudiram. era a reação. Tá? E daí eu voltei lá para frente. Eu falei assim, quando alguém fala que confia em mim, eu faço tudo. Porque é um presente alguém confiar em você. E você não quer perder isso. Gente, como é forte você falar, eu confio em você. E eu falei, você não precisa chegar amanhã na sua empresa, segunda-feira, e falar para o seu funcionário, eu confio em você, fazer tudo isso que eu fiz aqui. Põe a mão no peito dele e fala, eu te amo, não precisa fazer isso. Porque não é o falar, é o ser, é o olhar, é o estar aqui. É o fazer, né? Você sabe que quando você diz isso, eu percebo também que há uma necessidade dos líderes se prepararem melhor nas suas oratórias. Nós temos líderes que têm capacidades incríveis, mas eles não são legais falando e eles não conseguem transmitir todo o potencial deles na hora que eles estão na frente de um público. Aí eu fico pensando, como que um líder vai acessar se a capacidade dele de comunicação ainda é muito fraca? Eu acho que podemos melhorar. Mas eu vou dizer uma coisa para você, e eu gosto de olhar para aquela câmera. Eu acho que se você for gente de verdade, você não fala, né? A gente declama da alma, né? Tá na alma. Fala do coração. Sabe, não tem prompt. Prompt é para inteligência artificial. É sem prompt. É falar do coração. É verdade. Ai, gente, que bonito esse podcast seu. Nossa, eu viajei, que lindo, maravilhoso. Não viajou, não. Na verdade... Não, viajei para dentro de nós dois aqui. Eu gosto desse clima especial, desse clima de verdade. Desse clima, ainda mais comemorando um ano. Um ano, tá lindo. Não foi tão fácil, não, tá? Eu ainda sou sozinho, assim, eu que banco os meus podcasts. Maravilhoso. Mas eu queria realmente esses momentos, sabe? Eu estou trazendo pessoas aqui tão incríveis também, que possam falar um pouquinho da trajetória deles e que quem está assistindo ali sempre está podendo se inspirar. Olha hoje, né? Ó, foi 1 hora nós falando. Olha como foi hoje o seu momento de entrega aqui. Você é tão especial, se você soubesse, porque você, dentro dessa sua realidade, dessa sua maturidade, você tem um brilho tão especial, uma vontade, essa energia é tão presente, lindo, tão real, porque eu acho que realmente, por isso que as pessoas ficam entregues nas palestras. É claro, eu não discuto o seu repertório, nem dá para discutir com toda a sua experiência, com a sua vivência e com a sua capacidade de pesquisa, de estar sempre se reinventando com as suas viagens. Não dá para discutir isso. Você poderia ter tudo isso e, de repente, não saber falar nada. Você poderia ter tudo isso e chegar lá e só despejar, cuspir informação e não acessar ninguém. Você sabe que eu sempre tive um certo... Não sei se é certa preocupação, mas falavam isso de mim. Que eu falo depressa, que às vezes não dá para entender o que eu falo, que eu como letra, que não sei o que. Gente, mas assim, eu nunca me preocupei de fazer, até deveria, né? Deveria me preocupar de fazer fono, de melhorar. Tá. Tata Werneck também reclama disso. Você poderia... Mas, gente, do lugar onde eu falo, tem que ser assim. Tem que ser assim, entendeu? Eu e a Tata Werneck temos... Olha, eu assistindo, não uma, mas várias, a gente consegue compreender, sim, porque você é muito verdadeira. Quando você fica na presença das pessoas, né, você provoca aquela... Então, né? mas é porque eu te falei, assim, a coisa de falar sem prompt, né, de falar de dentro, né. Eu acho que você vai aprendendo. Hoje eu vejo que isso é usado como técnica, e você que é um cara que conhece isso, por exemplo, de você falar alguma coisa e você parar, né, você para. Não, é como se os pensamentos ficassem sem nada e você dá um tempo para você. Quer dizer, você vai aprendendo, é uma maturidade. Acho que quando você tem 20 anos, depois você vai aprendendo a fazer essas pausas, né? Embora eu tenha uma velocidade na minha fala, porque eu penso muito depressa. Mas eu acho que
eu aprendi a fazer certas pausas dramáticas, Que é o poderosas. time, né? Que é o time Que é o lindo. time. Porque o time, realmente, dentro do teatro, eu fiz artes cênicas e vivi muito esse mundo, é o time. O ator, para fazer a comédia, se ele tiver o time certo, ele vai levar a plateia aos risos. Mas se ele perder o time, é como se não acontecesse Exato. nada. E aí ele vai buscando o outro. Você é uma mulher de time, isso sem dúvida. E esse time, talvez, quando você tinha 20, ele era um. E hoje ele é outro. E claro, ele é muito mais Lógico, trabalhado. lógico, lógico. Até porque você se ouve, né? Você se ouve. Mesmo com toda a tua com a tua verdade, com a tua energia, você se ouve, né? Então, assim, você sabe o momento certo, às vezes, quando você está olhando para uma pessoa, o que você vai soltar ali. Eu estou rindo porque assim, eu me ouço tanto que às vezes eu falo uma coisa na palestra que eu achei ótima e o público não aplaudiu. Eu falei assim, gente, isso merece uma É verdade. Porque assim, putz, que maravilhoso, porque eu escutei, né? Então eu já estou me aplaudindo aqui, né? Por favor. Então, assim, é muito interessante. Isso vem muito espontâneo, porque eu acho que às vezes o público não aplaude, porque tem público que está mais habituado a ser público, né? E tem público não, que ele fica meio que é muito novo, ele fica meio paralisado. Né? Você falou assim, muita aluna. Então, assim, você tem que ensinar o público, né? Você sabe que quando a gente convida a pessoa para falar aqui num podcast, tem essa história da instantaneidade, todo mundo querendo, né, ali dispersivo, olhando tudo. Realmente, o meu podcast ele está direcionado a um público do mundo do mercado, do mundo corporativo. Eu falo de meio ambiente, quando dá, eu falo de sustentabilidade, falo de equidade, de igualdade de gênero, de respeito, tudo que você está ali abordando também. Só que hoje, a gente está batendo um papo com uma Leila, que não é a Leila do tema específico. Eu não queria falar de sustentabilidade, porque eu sei que você, para falar de sustentabilidade, eu queria trazer você para a gente falar de inteligência artificial, de sustentabilidade, de qualidade de vida, de qualidade de produto, de saúde. Mas hoje era essa essência, esse momento de prazer, de dividir com uma Leila que talvez as pessoas não estavam acostumadas de ver tão sincera, tão solta, tão livre. E você sabe que eu acho que, no fim, tudo para mim é sustentabilidade, porque, no fim, eu voltando da China, a palavra que ficou mais forte para mim, que eu observei lá, muitas coisas, é o ecossistema, né? E quando a gente entende o que é um ecossistema, isso é que é ser sustentável, é você respeitar porque tudo são relações, são conexões, entendeu? Então, quando você entende isso, você está sendo sustentável. Agora, quando você quer ver só a sua parte, quer dizer, o egocentrismo já é uma coisa contra a sustentabilidade, né? Porque o cara ficar olhando só o umbigo dele já está fora, Já já está não fora. entendeu. Ele né? já não sabe o que é um ecossistema. Não sabe. Você tem projetos novos vindo por aí? Então, tem Pode falar? Não, se não puder, tudo bem. olha, Não é uma audiência de milhões. Você sabe que eu sou palestrante há 25 anos, mas assim, eu descobri que eu podia fazer stand-up, eu fiz stand-up no teatro, foi muito interessante, foi uma experiência muito bacana. E assim, eu já nem sabia que eu já era uma stand-up e fiz. Daí chamei um diretor e tal, e fui lá e fiz o stand-up. Foi muito interessante, porque na palestra eu não decoro nada, a palestra ela acontece espontaneamente. Mas o stand-up, embora o stand-up pareça uma coisa tão espontânea, ele não é espontâneo. Ele tem um roteiro e é muito interessante. Bem amarrado, né? Foi uma experiência muito bacana. E daí minha mãe, quando faleceu, minha mãe era uma autodidata e ela deixou um monólogo que chama Parto da Partida. E é uma coisa muito interessante, que é uma mulher que está num closet e ela vai tirando, despindo a roupa, ela vai se despindo da própria pele, como ela diz assim, é como se ela fosse querendo ficar nua, mas não consegue ficar nua, porque ele tem todos os seus personagens, né? Todos os seus egos, todas as suas personas, todos os seus papéis que ficam escondendo a sua essência, né? E daí ela vai tirando a roupa, ela vai tirando tudo, e no final ela está no enterro dela, e daí ela fala assim, agora, e daí ela está se observando de longe, e daí ela fala assim, agora eles me veem, né? Porque eles não conseguiam vê-las, e agora eles me veem, porque dela fez a última coisa que ela despiu foi despir do próprio corpo, né? Eu falei, agora eles me veem, e vêm vestido com trapos que já foram meus, e como se parecem comigo. Então, é uma peça de teatro que tem muito a ver com o meu momento de vida agora, e com isso que eu falo todo dia para mim, eu estou a serviço de quem? Dos meus egos, né? Porque a gente tem mais dos meus egos ou do meu eu, né? E eu acho que hoje acho que as pessoas têm que trabalhar muito esse desenvolvimento pessoal, né? Essa consciência, essa presença, que a vida está muito rápida. Se você não se conectar com você, com o seu bunker interior aqui, eu acho que a gente vai se perder, porque tudo é distração, te chamando para fora, e a gente acaba automatizando tudo que está fora,
perdendo a essência e o contato. Eu digo que nós estamos hoje, nós estamos humanizando a máquina e coisificando as pessoas. Então, eu trabalho... O que é humanização? Né? Que é o que nós estamos fazendo nas empresas, que é essa humanização. Eu acho que o maior desafio é isso, né? Então, acho que esse que seria um monólogo, que vai ser uma peça de teatro, ela, no fim, ela vai trabalhar muito tudo que eu acredito e que pode até ampliar, e quem me conhece no mundo corporativo vão querer ir no teatro para assistir isso. Mas eu estou com uma outra ideia por aí, que eu sempre quis fazer o meu velório em vida, e eu estou preparando o meu velório em vida, porque eu acho que isso é o máximo, ó. Porque, de repente, não dá tempo de a pessoa ir no meu velório. Né? Porque eu não sei se vai morrer antes que eu, né? Porque tem gente que já está meio morto e não sabe. É verdade. Mas tudo bem. Essa não é uma decisão que nós não temos. Não Mas é gostoso contar o seu velório antes dele acontecer, não é? Porque pelo menos eu vou poder convidar todo mundo que eu quero. Porque no meu velório eu não vou poder convidar. Vamos convidar, vamos fazer a festa sem mim. Não, eu quero estar na festa presente, vai ser maravilhoso. E é uma palestra? Então, eu não sei, eu estou bolando isso. Não, tem que ser um negócio diferente, né? Tá. Eu estou bolando meu velório em vida. Estou fazendo, né? Não estou pensando aqui. Tá em criação. Então, mas é que eu cheguei aqui hoje te falando, né? Porque ele está ficando... Porque eu estou parindo ele, né? E ele está ficando cada vez mais... Aí eu trouxe isso aqui que você está olhando para te mostrar isso aqui. Isso aqui é meu cartão de visita. Eu digo o seguinte, aquela câmera... Pode ir lá mostrar para ela. Poderosa não tem cartão, tem folder de folderosa. Só isso bastaria, mas você vê as minhas ideias, você vê meus livros, você vê o portal, você vê o de novo. Mulher faz de trás para frente, homem tem dificuldade, mas se você fizer devagarzinho, você consegue. Isso é como a vida, você vê uma oportunidade, você tem que entrar inteiro. Porque atrás de uma oportunidade tem outra, e outra, e outra. Se joga. Olha só, realmente você é surpreendente. Eu estou realmente surpreso. Porque, assim, não posso falar que eu estou surpreso, porque eu te vi no palco, eu te vi palestrando. Então, assim, eu falei, meu Deus, como que eu vou falar para essa mulher que ela vai parar? Eu não quero que ela pare, né? Então, assim, eu até falei para o Mauro, tem que deixar ela sozinha, porque esse é o momento, porque todo mundo precisa um pouco de Leila Navarro. Então, Leila... nesse 1 ano de podcast e a sua generosidade em ter vindo aqui. Eu não tenho nenhuma expressividade pública, de mídia, e eu sei o quanto você tem, o quanto você é importante, o quanto você está agregando para esse meu podcast, sendo generosa e contribuindo com ele. Então, eu preciso que você saiba da minha gratidão por isso. Obrigada a você. Nessa 1 hora que a gente falou, foi maravilhoso. Quero ter a oportunidade de que você volte para tocar o projeto do teu velório, para tocar o projeto da tua peça, ou para inspirar outras pessoas com um tema mais específico, né? Temos tanta coisa para falar nesse mundo em transição, não é? É a questão do clima, né? Nossa. Nós estávamos com 35 graus, agora estamos com 7 graus, assim, uma loucura, as queimadas. Eu cheguei de viagem agora, fui rodoviário pelo carro, tive que esperar porque estava um fogo gigante na estrada. Então, tem tanta coisa que você pode trazer para a gente. Quero ter a oportunidade de você voltar. Conta comigo, nessa que câmera, é a minha missão. Nessa câmera, eu sempre falo, o que você gostaria de dizer para essas pessoas, seja do mundo corporativo, ou seja pessoas da minha audiência, que esteja olhando e ouvindo você? O que você falaria para eles? Pode pensar um pouquinho. Olha... Vou falar a primeira coisa que vem na minha cabeça, e eu trabalho com confiança, acho que confiança é muito importante. E a confiança começa na autoconfiança, né? De você confiar em você mesmo, eu acho que isso é muito importante. Mas eu queria falar de uma frase de Confúcio, e que essa frase possa te atingir não só como país, como ele falou, mas como empresa, como comunidade, como família. E Confúcio diz o seguinte, que para a gente ter um país, a gente precisa de armas, alimentos e confiança. Mas se você tiver que ser presidente de algum deles, que primeiro seja da armas, segundo do alimento e nunca da confiança. Porque se não houver confiança, não há um país. Eu preciso falar mais alguma coisa no encerramento desse podcast de aniversário. Ela é única, ela é top, ela é uma mulher incrível. Leila Navarro, muito obrigado por ter vindo aqui hoje. Namastê. Namastê.